Oi, gente, é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Que privilégio o nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova segue no ar. E se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Compartilhe com as pessoas as nossas conversas, os nossos pontos de partida de reflexão aqui, porque a gente segue juntos, construindo conhecimento e cidadania. De quebra e por extensão, você segue aí construindo os melhores resultados possíveis em processos seletivos, vestibulares, concursos e segue contando para a gente. Obrigada pelas informações que vocês sempre compartilham nesse sentido, dizendo que utilizaram tal argumento, que tal tema foi relevante para alguma situação, alguma reflexão. E olha, gente, estamos sim, 1º de dezembro, né, a um mês do ano novo. E como eu tenho dito sempre por aqui, não falo disso em o tempo que falta para o Natal, o tempo que falta para o Ano Novo, naquele sentido opressor ou de cobrança em relação a nossa, o que falta fazer ainda. Não. É o que podemos, o que temos tempo ainda para agir e pensar durante este ano. E como podemos, de maneira muito leve, calma e cuidadosa, construir melhores propósitos, melhores ideias, melhores ações para 2026. Bem, e olha, nesta semana, gente, que inicia o mês de dezembro, então, nós temos muitas reflexões possíveis. Eu já vou fazer apontamentos aqui, porque daqui a pouquinho é tempo de a gente colocar no ar aqueles programas que fazem uma reflexão, uma retomada cuidadosa ou que são programas especiais que tratam com mais profundidade de algumas ações, de algumas estratégias de 2026 ou de alguns lançamentos que são repertório sociocultural produtivo para a vida, não apenas para textos. Bem, e se meu pedido de tempo de tela lá em janeiro foi de construir um maior tempo de qualidade, de conteúdo de qualidade, claro que aqui em dezembro continua sendo, pessoal, e esse balanço tem que ser feito em janeiro de novo por nós, viu? E nesta semana, então, estamos começando tudo de novo outra vez e que bom. Um ciclo novo de mês, um ciclo novo de semana. Mas a conversa é sempre democrática e atemporal, então você acessa quando quiser e de onde estiver. Que coisa boa, né? E se não conseguir assistir, você pode pôr o fonezinho que a gente vai fazendo uma proposta de didatização que você pode fazer a reflexão ouvindo, acompanhar o raciocínio ouvindo, né? Que coisa boa. Dito tudo isso, gente, eu espero que você não tenha pulado essas orientações, porque elas são fiéis ao nosso conteúdo e o compromisso. Vamos falar do nosso sumário de hoje? Bom, olha só. Neste 1º de dezembro, gente, sempre é tempo, sempre é bom a gente rememorar e trazer conteúdo específico, pensando que é o Dia Internacional de Combate à AIDS, estabelecido pela ONU. Também temos, gente, nesta semana a discussão ou vamos dizer assim, os desdobramentos, né, da sanção presidencial da entrada em vigor a partir de janeiro de 2026, da não cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso não é inédito por aqui, essa conversa não é inédita por aqui, porque a gente foi acompanhando desde a proposta, a votação, tudo isso, nós fomos trazendo em outras conversas e agora tem a sanção para a gente conversar um pouquinho também. Na última semana, gente, na quinta-feira, sendo a última quinta-feira do mês de novembro, em alguns países se comemora com maior ou menor intensidade o Dia de Ação de Graças. Nos Estados Unidos é inclusive feriado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. No dia 25 de novembro é Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Vamos repercutir isso também. Vamos falar da maioria já formada no STF para reconhecer racismo estrutural no Brasil. E também vamos conversar, gente, sobre divulgação fresquinha, quentinha, conforme a sua metáfora, do IBGE sobre aumento da expectativa de vida do brasileiro em 2024. Ufa, quanta coisa! Vamos juntos? Olha só.
Antes de tudo e mais nada, então vamos falar um pouquinho de justiça tributária, gente, da sanção presidencial sobre a não cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eu deixo os links para você, como você sempre acompanha por aqui, para aprofundar, para buscar opiniões, informações, análises bastante críveis em relação a todos os temas tratados. E esse é um deles, pessoal. Então, tomar um cuidado especial dizendo assim, escuta, peraí, o que isso revela, né? E os números vão condicionando mesmo que a não cobrança, gente, por exemplo, de quem ganha até R$ 4.800, significa ao final do ano uma economia que equivale a um 14º salário, né? Então, quer dizer, aí a pergunta que pode vir orientada ou sugerida é, mas espera aí, e como é que vai se suprir esse valor? Com a sobretaxação, né, gente, de quem ganha muito mais. Muito mais, eu disse, não é de quem ganha 10 mil, não, né? É de quem ganha acima de R$ 600.000 por ano. Então, quer dizer, e isso equivale, vamos lá, em números de população, pessoal. O atendimento do número da população que ganha até R$ 5.000 com essa isenção de imposto é de 15 milhões de pessoas. A cobrança de quem vai ser sobretaxado ou vai pagar um pouco mais de imposto para suprir essa necessidade é de 140 mil pessoas. Então vejam que há de fato não só um desequilíbrio em distribuição de renda, e é por isso que se fala em políticas públicas para a justiça tributária. E é preciso que a gente entenda, a gente leia mais a respeito, pessoal, para compreender melhor essa ideia de, eu não diria de um nivelamento, mas de uma ideia de fato de justiça tributária, né? Então, 15 milhões de beneficiados, 140 mil pessoas que vão ser sobretaxadas. Então, tem coisa bem importante para se colocar na balança aí. Quero conversar também sobre, vamos lá, Dia de Ação de Graças, gente. Eu tô deixando aí um vídeo de um psiquiatra que é colaborador da revista Time, que fala muito sobre isso, mas deixei um vídeo, você pode procurar outros, e que ele revela pela neurociência o quanto a gente colocar o agradecimento nos nossos dias melhora o nosso cérebro, o que o cérebro assimila a partir disso. Então, por isso que eu faço questão, quando a gente fala aqui, nossa, falta um mês para o Natal, falta um mês para o Ano Novo, né? Por isso que eu faço questão de dizer assim, ó, não é em ritmo, em sentido de cobrança, nossa, e você não fez nada do que previu no começo do ano ou do que se propôs, não. É no sentido, gente, de dizer assim, ó, puxa vida, ainda tem esse tempo, que tal a gente olhar bem, agradecer o que conseguiu até aqui e reorganizar, quem sabe pedir ajuda para reorganizar também nas estratégias de estudos, o que quer que seja, pessoal. Remodelar. A gente sempre tem tempo. Enquanto tem vida e saúde, tem tempo de fazer, pessoal. Isso é importantíssimo. Então, estou deixando aí essa análise, essa abordagem do psiquiatra falando sobre esse tema, falando sobre a ideia de mudança mesmo de entendimento das coisas quando a gente passa a agradecer, né? Então, isso é com comprovação científica, gente, não é nada assim de espetacularização, né? Trago aqui e deixo o link para você. Dia 25/11, gente, é Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Eu já falei disso outras vezes aqui, em outros anos, tem registro, com outras informações, inclusive com o registro da origem da data, de por que é este dia. Hoje, neste ano, eu não quero falar da origem da data, mas quero falar de uma transformação que tem acontecido em alguns países. O Brasil já fez isso em 2015, quando reconheceu nomeadamente uma lei que se chama Lei de Combate, né, ao Feminicídio, ou lei que tem o nome de feminicídio, dizendo que é o tipo de homicídio cometido contra mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. E na Itália, gente, na última semana foi aprovado, justamente neste dia, no dia 25, por unanimidade no Congresso Nacional, a lei do feminicídio também assim nomeada e que passa a incorporar os crimes de prisão perpétua naquele país. Então, quer dizer,
A gente tem um movimento, pessoal, e uma transformação em vários países com essa ideia de nomear e de penalizar esses crimes para que haja de fato uma visibilidade. Também já citei aqui, cito novamente, um filme belíssimo, doloroso, mas lindo mesmo, para a gente refletir a respeito e para levar às novas gerações, que é um filme italiano chamado C'è ancora domani, sobre o tema e com atuações impagáveis, gente. C'è ancora domani, vale o tempo, vale o cuidado, vale o estudo da película, viu? Também quero aproveitar para falar, gente, dessa assunção da pauta de racismo estrutural no STF. Já se formou maioria dos votos para reconhecer racismo estrutural no Brasil, a omissão do Estado nessa construção sistemática de racismo. Aproveito essa pauta por conta, já mencionamos na semana passada, do 20 de novembro, que é Dia da Consciência Negra, que é feriado nacional. E da simbologia que gira em torno disso, né, e que se consagra quando se coloca essas questões em discussão. Bem, destaco aí no link para você alguns itens dos votos dos ministros, que falas são essas, que argumentos são esses, e principalmente coloquei em destaque também o voto da ministra Carmen Lúcia, que sempre tem muita intertextualidade com atualidades e com questões de cultura popular. E dessa vez não foi diferente. Ela trouxe letra de canção do Emicida e citou Carolina Maria de Jesus, que é autora do Quarto de Despejo, um diário de uma favelada lá dos anos 50 e 60 no Brasil. Bem, gente, tudo isso, quando a gente olha para esses discursos e como esses argumentos são construídos, a gente ganha muita possibilidade de entender melhor e de fazer boas conexões de conteúdo. Então, sempre vale a pena porque também faz parte, ou principalmente faz parte, da nossa construção como cidadãos, né? Não é só conteúdo de prova, é construção de cidadania. Então vejam, aí você pode pensar e dizer assim, mas Cleusa, vamos lá, no fim das contas, o que muda, né, em relação a isso? Bem, nós temos questões relacionadas a políticas públicas, gente, então se reconhece essa omissão do Estado nesse sentido inclusivo, e temos hoje um Ministério da Igualdade Racial que tem pautas fundamentais para esse tipo de inclusão, ou para ações que possam gerar inclusão em todos os âmbitos sociais. Então vejam, dados e informações que são ponto de partida para reflexões aí. Também quero aproveitar, gente, para falar de mais dois assuntos aqui, né? O primeiro deles, aliás, os dois estão interligados a essa dica que eu quero oferecer aqui. A dica, já começo por ela, né? É o filme que está disponível no YouTube chamado A Vida é uma Maratona, do Drauzio Varela, ou sobre a vida do Drauzio Varela. E essa dica, gente, está relacionada aos últimos dois temas que eu quero abordar. O primeiro deles, hoje é 1º de dezembro, é Dia Mundial do Combate à AIDS, estabelecido pela ONU, e eu já trouxe aqui essa pauta em outros anos também, falando do fundamento, de por que é esse dia, como é que se estabelece, tudo isso. E como é que foi o histórico aí em relação ao desenvolvimento de medicamentos e acesso a medicamentos no combate ao tratamento dessa doença, a informação de saúde gerada e levada à população. E o Drauzio Varela é um dos pioneiros no Brasil, gente, nesse sentido, nesse cuidado da informação sobre saúde e do combate à doença, prevenção e combate, né? Então, olha, vale a pena esse, vamos dizer, esse período da história dele em relação a esse tema está no documentário, está nesse filme. Vale a pena a gente ver e passar para as próximas gerações, né? Porque é a história de a gente entender quem fez antes o que era preciso para que a gente pudesse habitar um lugar que tem chance, né? Habitar um mundo, um tempo que tem chance de melhorar. Drauzio Varela tem esse recorte, tem isso na sua biografia. E o segundo tema, que tem a ver com a vida ser uma maratona e tem a ver com o exemplo que o Drauzio dá,
sobre a longevidade, gente. O IBGE acabou de divulgar, é notícia fresquinha, assim, ó, de domingo para segunda, acabou de divulgar que a longevidade no Brasil aumentou, foi para 76,6 anos em média em 2024. Olha como melhoramos nesse sentido de qualidade de vida, gente, saúde em todos os aspectos. Veja só, em 1940 nós tínhamos 31 anos a menos de expectativa de vida, ou seja, a nossa expectativa de vida no Brasil girava em torno dos 45 anos. 1940. Agora nós temos 76,6 anos de expectativa média. Isso quer dizer muita coisa, muito trabalho, muito cuidado também e muita informação levada ao pé da letra, né, pela população em geral. E levada para a população por pessoas como o Drauzio, que não tem preguiça, gente, de dizer, informar, didatizar, de generosamente ir até as pessoas. Então, esses dois temas, tanto o combate à AIDS quanto a longevidade e o cuidado com a longevidade, têm a ver, estão interligados, aparecem nesse filme que é um presente, é uma homenagem em vida a uma figura tão importante para a saúde no Brasil. Saúde é inspiração também no Brasil, né, gente? Grande abraço a vocês, nos encontramos por aqui na semana que vem, já na segunda semana de dezembro. Quem for de decoração de Natal, vai de decoração, que esta é a semana oficial de começar a fazer isso. Grande abraço a você, tchau, tchau!